Irmãos, queria lembrá-los que hoje, após a mensagem, nós teremos a nossa assembleia, convocada 2 semanas atrás, será dirigida pelo irmão Aloísio. E também quero lembrar aqui a presença do Marcelo e da Mônica, convidados Dona Regina e irmão Darcy, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Também temos Gisele, está ali da Igreja Batista Parque São Caetano, sejam bem-vindos, prazer recebê-los aqui entre nós. Tempos atrás, a palavra pecado, ela colocava medo nas pessoas. E eu acho que ela sim tinha o mesmo efeito que palavras do tipo câncer, traz medo. Nazista, traz medo. Então a palavra pecado, tempos atrás, tinha esse sentido. Era algo que as pessoas queriam evitar a qualquer custo. Hoje em dia não. Hoje ela deixou de ser um Rottweiler para ser um Poodle. O pecado, ele foi amansado, domesticado, castrado. Em muitos casos, pecado é algo que nós achamos que não convém. Não convém, mas é bom, é prazeroso. Você já viu aquela expressão? Você já ouviu alguém falar, ou você mesmo já sentiu assim: eu sei que não devia fazer isso, mas vai ser tão divertido. Eu sei que não devia fazer isso, mas sabe o que? Não vai prejudicar ninguém. A razão pela qual a palavra pecado era tão horripilante no passado se deve ao fato de que os nossos antepassados, para eles, pecado causava muita destruição. Pecado destruía famílias, pecado destruía amizades, pecado destruía a felicidade, pecado destruía a paz de espírito, inocência. A inocência era destruída pelo pecado. O amor era destruído pelo pecado. E principalmente, a nossa relação com Deus era destruída pelo pecado. Com o passar dos anos, alguém colocou na nossa cabeça, ou na cabeça dessa nova geração, que as coisas, elas não são bem assim. Não é tão radical assim. Quem tem Facebook sabe que depois que saiu a notícia que a Suprema Corte dos Estados Unidos fez o que fez essa semana, vocês viram as repercussões nas redes sociais do homossexualismo. Não é assim. Não é assim. Então, eu hoje não queria falar, nesse momento aqui de confissão de pecados, eu não queria falar de um pecado específico, como de costume. Mas diante do que aconteceu essa semana, eu queria lembrar você de algo assim muito importante, muito sério. O pecado, ele sempre se mistura com o bem, com aquilo que é bom. Sempre. Para ele fazer o pior, o mal precisa parecer o melhor. Alguém disse que o mal gasta muito tempo, investe muito em maquiagem. Os hipócritas
eles gastam muito tempo polindo os seus desempenhos, a sua imagem. E é por isso que vícios, eles se camuflam e eles se fantasiam em virtudes. Por exemplo, existe muita luxúria travestida de amor. Como existe? Existe muita inveja disfarçada de indignação justa. O que eu quero dizer com isso? A pessoa vira para outra e diz assim: mas como que pode fulano ser tão vaidoso? Tão vaidoso, como que pode isso? E essa fala parece indignação com o pecado da vaidade, mas na verdade é pura inveja. É inveja do outro. Tirania doméstica pode ser mascarada de preocupação paterna. Minha filha não faz isso de jeito nenhum. E aí, o limite da tirania com a preocupação paterna, ela é muito próxima. Muito próxima. Outra forma de esconder pecado. Uma vira para outra e diz assim: você viu como que a filha de fulana estava suja, mal cuidada, cheia de piolho? Tadinha. Tadinha da menina. E aí a preocupação com a criança disfarça a fofoca. A fofoca é disfarçada por preocupação. Essa é clássica em reunião de oração. Vamos orar pelo irmão fulano de tal, que fez isso ou aquilo, coitado. Difamação disfarçada de quê? De piedade. Então nós devemos ter muito cuidado, porque o mal, ele vem sempre disfarçado e misturado com o bem. Por isso que a condição do pecado é tão traiçoeiro. Porque o pecador, ele acaba acreditando que aquilo que ele está fazendo não é pecado. Há um escritor chamado Cornelius Plantinga, ele disse assim: a maldade não pode ser muito má sem se utilizar profundamente da bondade. A maldade é a bondade distorcida, a bondade poluída, a bondade dividida. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque o mal, ele se mistura com o bem. Lembre-se que a Bíblia diz que Satanás se disfarça em anjo de luz. Muitos psicopatas são pessoas inteligentes, atrativas e até carismáticas. Até carismáticas. Ou seja, são qualidades que os qualificam a uma confiança da sua companhia. No entanto, são pessoas sem coração, sem amor, sem senso de culpa nenhum. Alguém disse que o mal, ele contamina cada bisturi usado para removê-lo. Aquilo que vai ser utilizado para remover o mal é contaminado pelo mal. Então é por isso que nós precisamos que as reformas sofram constantes reformas. Por isso que os resgatadores precisam de resgate. Por isso que emendas precisam de emendas.
Por isso que pecadores arrependidos precisam se arrepender de alguma dimensão do seu arrependimento. Por exemplo, o orgulho da humildade. Tem gente que se orgulha de ser humilde. Daí a necessidade de estarmos cheios do Espírito de Deus, para conseguir identificar e discernir o pecado nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz assim: quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Por mais que você fale, por mais que você argumente, quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Diante de tudo isso, eu pergunto: quais são, na sua vida, os vícios que você camufla como se fossem virtudes? Vaidade. Vaidade pode ser camuflado na nossa vida das mais diversas maneiras. Conta-se que um determinado galo acreditava que o sol saía toda manhã para ouvi-lo cantar. Tal era a vaidade no coração daquele galo. Pascal, ele disse assim: a vaidade, ela está tão ancorada no coração do homem, que aqueles que escrevem contra a vaidade almejam a glória da boa escrita, e os que leem desejam a glória por tê-la lido. A pessoa que leu contra a vaidade ficou vaidoso por ter lido aquilo. A hipocrisia e a falsidade podem ser camuflados através de um sorriso amarelo. A altivez em nós, a empáfia, ela pode ser travestida de perfeccionismo. Já falei sobre isso aqui na igreja. Já vi várias entrevistas, li aquelas entrevistas que as revistas fazem com artistas famosos, em vários momentos, e não só em revistas, mas com pessoas. Alguém pergunta para o outro e pergunta assim: qual é o seu maior defeito? E aí a pessoa responde assim: o perfeccionismo. Isso é de uma imbecilidade doentia. O meu maior defeito é a busca constante da perfeição. Isso não é uma virtude? Mas a pessoa está afirmando que o seu maior defeito é uma virtude. De fato, esse realmente deve ser o maior defeito da pessoa. Sabe por quê? Porque esse foi o defeito que a pessoa herdou do diabo. Porque Lúcifer desejou ser perfeito. E só o fato de alguém imaginar que poderia ser perfeito já é algo grotesco. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque o pecado, ele se mistura com o bem nas nossas vidas. Daí a necessidade constante de orarmos e pedirmos ao Senhor: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Nós vamos ouvir o teclado. Enquanto isso, eu te convido a sondar o seu coração, enquanto você pondera em tudo que você acabou de ouvir.